Olá, eu me chamo Alexander Rezende, sou pesquisador da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro, também inserido na Mata Atlântica, e vou continuar nossa conversa aqui sobre estratégias e métodos para recomposição na Mata Atlântica. Bom, a abordagem nessa aula vai ser muito focada nos aspectos gerais, né? A gente ainda não vai entrar nos detalhes, mas vou falar um pouquinho que em continuação à aula anterior, que em se tratando de fazer implantação, né, optando pela implantação de mudas no povoamento, sendo essa a estratégia a ser adotada, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, ok? Bom, essa imagem ela reflete algumas coisas, né, que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é uma paisagem que você observa um curso d'água no meio, uma paisagem bastante diversa, né, em que nessa área você precisa pensar no diagnóstico. O que eu vou plantar e onde plantar, né? Nós não podemos olhar para uma área como essa e tratá-la como uma área toda igual, toda homogênea. Não, ela tem suas heterogeneidades e é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, vai ser importante para a gente trabalhar isso nesse diagnóstico, para a gente escolher as espécies, levando sempre em conta os custos do projeto e a legislação vigente em cada estado. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, como eu comentei, né, e cada estado acaba tendo dentro da Mata Atlântica uma legislação específica, ou algumas métricas que você precisa atender dentro do seu plantio florestal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma resolução, né, 143 de 2017 do INEA, né, que é o órgão estadual aqui, que regula os plantios florestais no estado, em que ele determina algumas métricas, né, alguns valores, alguns números que você precisa chegar com o seu plantio depois de 4 anos para que o seu plantio seja considerado adequado, né? Então, ele considera que o número de mudas que tem que plantar por hectare, mínimo, né? Para ser adequado aqui no Rio de Janeiro, precisa ser mais de 1.250 plantas por hectare após 4 anos. Tem que ter um percentual de acima de 60% de indivíduos com dispersão zoocórica, né, dispersos por animais. A cobertura de copa tem que ser acima de 70%. A equidade, que diz respeito a distribuição, como as espécies estão distribuídas, né, acima de 0,8. No mínimo 20 espécies por hectare, você tem que trabalhar. Espera-se que você tenha uma altura média acima de 3 metros após 4 anos, né, e que a infestação de gramíneas não seja maior do que 20% da área. Esses valores são atribuídos notas, né, e nessas notas é construída, então, a qualidade do seu reflorestamento perto dessa que a gente chama de calculadora da restauração florestal. Então, em cada estado, dependendo da métrica que você tem, né, do que as leis estaduais dizem, você precisa condicionar o seu plantio a esse tipo de regra. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, me determina quantas espécies eu vou plantar por hectare, né? Na escolha de quantos indivíduos eu vou plantar por hectare, em quantas espécies, como é que eu vou distribuir, né? E o que eu tenho que pensar em relação à dispersão, são características que eu não posso abrir mão, porque se eu errar nesse planejamento inicial, vai ser muito difícil eu converter isso lá atrás. Então, é importante que você pense, né, ou procure no seu próprio estado, a Mata Atlântica é muito extensa, não dá para falar de todos, né? O que tem aí especificamente para vocês, ok? Bom, essa é uma imagem que eu também gosto muito de trabalhar, porque dá para você pensar em várias situações aqui para você comentar, né? Por exemplo, você tem aqui a área 1, né, que é uma planície, uma área de baixada, é uma área sujeita a alagamento, por exemplo. A área 2, já é um morro passivo de mecanização, né, mas já não é mais sujeito a alagamento. A área 3, que a mecanização já não seria recomendada, você já viu uma regeneração natural, né, algumas plantas surgindo. E a área 4, que é um morro bem mais alto, já com regeneração bem avançada, é basicamente impossível de mecanizar uma situação como essa. Então, o que você tem que pensar? Em termos de escolha de espécies, vai variar muito pouco que você vai colocar na 4, na 3 ou na 2, porque nenhuma delas tem impedimento de drenagem, nenhuma delas vai ter um solo hidromórfico, como a gente comentou lá atrás, né? Mas a 1 vai ter, ou pode ser que tenha um solo hidromórfico. Então, nessa 1, ou semi-hidromórfico, ou seja, pode ser que você tenha que escolher uma riqueza de espécies mais baixa para uma condição como essa, e espécies mais adaptadas a esse tipo de condição. Então, assim, você tem que pensar nessa área, dividir pelo menos o grupo de espécies que vai estar na 1 é diferente do que vai estar na 2, 3, 4. Essa é a primeira divisão de área. Vamos pensar em estratégia. Estratégia é outra situação. Essa área 2, por exemplo, é uma área passível de mecanizar
para plantio, né, perfeitamente, assim como a 1 também. Então, eu posso mecanizar, fazer um plantio o mais mecanizado possível, né, ou fazer um sulcamento, né, não preciso fazer nada manual. A 3 e a 4, como eu já vou ter muita dificuldade de acessar aqui com o trator, talvez no máximo uma roçadeira, uma motocoveadeira, para fazer o que eu preciso fazer, né, de plantio. Então, voltando para a 2, o que acontece na 2? Além disso, é uma área que eu preciso plantar quase que em área total, porque eu não tenho regeneração natural. Aqui na 3 e na 4, eu tenho muita regeneração no entorno. Então, talvez o plantio de espécies, né, com mudas não seja mais adequado. Eu posso conduzir regeneração, por exemplo, né, é uma estratégia mais interessante. O mesmo vale para o controle da mata-competição. Tem locais que eu posso usar, por exemplo, controle químico, né, e outros que seria menos adequado eu trabalhar com controle químico. Ou seja, a paisagem determina o que você vai plantar e onde. Bom, quando a gente pensa aqui na seleção de espécies, né, e naquelas paisagens que eu mostrei, eu queria mostrar para vocês 3 situações aqui. Essas espécies, em azul mais claro, eu plantei na parte baixa da paisagem, que seria minha baixada, numa planície, né? Plantei nesse azul intermediário aqui no terço inferior e o terço médio superior com a cor mais escura. Eu percebo que algumas espécies, por exemplo, maricá, que seria a mimosa bimucronata, aonde eu plantei, tanto faz, ela cresceu muito bem, ó, mais do que 10 centímetros por mês. Agora, outras espécies mais exigentes, tipo pau-brasil, por exemplo, ela foi muito mal no terço superior, porque é uma espécie que a gente sabe que ela gosta muito mais de um ambiente com um pouco mais de água, um pouco mais de fertilidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem que buscar a espécie certa para o lugar certo. Isso vai reduzir muito os seus custos de plantio, de uma forma geral, e vai ajudar no controle da mata-competição, que é um problema que a gente vai tratar um pouco mais à frente, né? O capim tem sido, para a gente, um dos grandes problemas, um dos grandes custos e um dos grandes fatores de perda de reflorestamento no estado, né, e na Mata Atlântica como um todo. Bom, isso é bastante importante para a gente começar a pensar, né? O como plantar, né? Que decisão eu preciso fazer. Então, por exemplo, se você pensa no espaçamento de plantio que tenha 3 metros por 2 metros, ou algo parecido, 6 metros quadrados entre planta, eu vou ter 1.666 plantas por hectare. Se eu já penso num plantio mais adensado, né, de 2 por 2, né, que me daria 2.500 plantas por hectare, isso implica uma série de coisas. Primeiro, se eu estiver trabalhando, eu coloquei aqui o percentual, né, isso aqui eu vou comentar com vocês, que seria o custo relativo, né? Eu não comparei um com o outro, mas comparei ele com ele mesmo. Mas um plantio manual, por exemplo, ele teria um custo de 100%. Se você semi-mecaniza, o que é isso? Vai estar com roçadeira, motocoveadeira, né, eu já reduzo em 10%. E se eu entro com um trator, por exemplo, naquela condição, eu reduzo em 20% os custos de implantação desse plantio, né? E é importante dizer também que tem uma diferença muito grande entre você plantar 1.666 mudas por hectare e 2.500. 2.500 hoje, né, pensando na legislação do Rio de Janeiro, que preconiza acima de 1.250 plantas, você só faz em situações que você admite que vai ter uma perda muito alta de plantas. Então, o espaçamento 3 por 2 já seria mais do que suficiente para você manter, depois de 4 anos, as suas 1.250 plantas por hectare e conseguir um bom número, né? Bom, quais são algumas etapas aqui? Então, eu transformei em algumas imagens, né, algumas coisas que a gente faz. A gente quase sempre pega para restaurar, para reflorestar, né, o nome que vocês resolverem adotar, situações de morro, né? Muito raro darem para a gente uma planície. Mas aqui deram para a gente um morro mecanizado, a gente tinha muito capim, aqui era o capim quiucuio, que é um capim, quem conhece a Braquiária umidícola, né? Em sua maioria. É uma espécie que cresce bastante, dificulta bastante a regeneração natural, então a gente optou por fazer um plantio em área total. Além disso, a gente estava num solo, que era um argissolo, com uma grande dificuldade de penetração das raízes, né? Porque é um solo que, nesse caso, ele estava bastante adensado devido a muitos anos de cultivo, de pisoteio. Então, é um solo que a gente optou por fazer uma série de coisas. Primeiro, a gente roçou, né, em linha, a gente não roçou em área total por uma questão de controle de formiga, né, deixar alimento para a formiga, com o objetivo também da gente controlar um pouco o processo erosivo. A gente teve que fazer uma subsolagem, porque tinha um pé de grade nessa área, né, a gente percebeu
um uso pesado, né? Então as raízes iam ter dificuldade de desenvolver. Depois a gente entra com gradagem e finaliza com sulcamento, com sulcador comum de cana-de-açúcar. Esse seria o nosso plantio mecanizado, né? Um exemplo visual, né? Tem plantio mecanizado mais avançados que esse, que você vê com uma máquina plantando, mas isso aqui a gente já considera mecanizado, tá? E aí vem as etapas, né? Nesse caso, a gente tinha bastante mão de obra disponível, a gente montou uma linha de produção. Então, vem uma pessoa na frente fazendo adubação, né? E a adubação é um item que vai depender bastante do solo que você tem, da condição que você tem. Nossas espécies não são muito exigentes, né? Eu normalmente recomendo no plantio inicial, basicamente entrar só com fósforo, uma fonte de micronutrientes e uma fonte orgânica, né? Então, eu sugiro, em geral, para boa parte dos nossos solos, 50 gramas de termofosfato tem sido suficiente, né, por cova, 10 gramas de micronutrientes, normalmente FTE BR10 ou BR12 que a gente tem usado, né, e se tiver material orgânico, 1 a 2 litros por cova, essa tem sido a recomendação. Qualquer fonte mais solúvel, tipo um NPK, alguma coisa, eu tenho usado só em cobertura depois da primeira capina, por exemplo, né, ou a primeira roçada, a primeira aplicação de herbicida. Então, nesse caso, que foi um plantio por sulcamento, o nosso colega que está trabalhando aqui, ele vem, né, jogando o adubo na cova, ao mesmo tempo que ele já marca, depois vem o trator distribuindo as mudas. No nosso caso específico, a gente trabalhava com mudas de 3 grupos, né, as leguminosas, as espécies que a gente considera de diversidade e as espécies de preenchimento. Então, a gente trabalhou com cor de caixa diferente. A azul era leguminosa, a verde eram espécies de preenchimento, e a vermelha eram espécies de diversidade. E aí os profissionais, os técnicos que iam colocando, fazendo plantio, né, os operadores de campo, não precisavam de fato conhecer a espécie, eles iam por cor da caixa, iam distribuindo, né, e distribuindo as mudas. Depois vem o pessoal plantando. Quando o pessoal acaba de distribuir, vem todo mundo plantando, no final está tudo plantadinho assim, né? Depois de algum tempo, essa é a condição de área que a gente tem, né? A gente vai mantendo sempre uma limpeza na linha de plantio, né? E vai deixando a entrelinha um pouco mais alta. Mas aí tem várias estratégias que a gente vai comentar um pouco mais à frente, né? Então, essa primeira imagem aqui é em torno aí de 6 meses de plantio, e a outra já depois de 1 ano, que você já percebe, essa imagem mais à direita, uma condição de plantio um pouco mais elevado aí, né? E a área já fechando. Bom, eu quis ilustrar para vocês aqui alguns rendimentos, né, esperados das operações. Isso é muito variável, depende muito do profissional, depende muito da situação inicial da área, mas eu quis deixar pelo menos um número com vocês aqui, para que vocês possam planejar um pouco, ter uma ideia, pelo menos, para poder montar o Prada de vocês numa situação, né, trabalhando com algum número, pelo menos inicial, tá? É um número que vai depender de quem está fazendo, vai depender do profissional, vai depender do acompanhamento, depende de um monte de fatores, mas é melhor ter algum número e criticar em cima, né, do que não ter nenhum. Então, fica esses números aí que eu não vou comentar, mas fica essa tela para vocês terem esses valores, ok? Bom, e aí nós vamos entrar, depois, admitindo que o nosso plantio foi feito, nós vamos entrar no controle ou na manutenção do reflorestamento como um todo, né? E aí eu queria comentar algumas coisas, né? Primeiro, o controle de formiga, o cercamento que vocês já viram lá atrás, que a gente precisa fazer, né, sempre nessas áreas, mas depois vem o capim. Quase sempre as áreas que dão para a gente plantar tem muito capim. Então, tem muita braquiária, tem muito colonião, né, ou outro tipo de capim, e a gente tem várias técnicas para controlar isso e, de alguma forma, reduzir esse problema. Então, deixo esse livro aí para vocês olharem, um material gratuito, disponível, feito pela Embrapa. É um material que trabalha com diferentes técnicas, né, que eu vou detalhar um pouquinho para vocês aqui. Então, vai depender de um monte de situação para você saber o que melhor fazer e onde, tá? Então, o livro vai ajudar a apoiar um pouco essa minha fala que eu vou fazer nessa aula, tá bom? O que é importante destacar aqui? Que a manutenção do plantio, a gente acha que os custos são elevados, né? Mas, em geral, a manutenção até 4 anos leva quase 2/3 dos custos da restauração em si. Então, o grosso, quase sempre, é mais caro a manutenção do plantio do que, às vezes, o plantio. Isso vai depender do quê? Quanto mais rápido você fecha a área, você sombreia a área, menos o capim vai surgir, né? E mais rápido a sua área vai fechar e mais barato vai ser os seus custos. Então, conseguir espécies que consigam sombrear logo a área, já que o capim não é muito resistente ao sombreamento, é sempre o ideal.
Bom, esse dado aqui, né, mostra para vocês uma situação bem interessante, né? O primeiro método de controle de plantas indesejadas, né, é sempre o quê? A escolha das espécies. Então, deixa eu fazer uma caracterização inicial. Assim, a gente aqui, às vezes, chama de planta daninha, né, mas, para a gente, o daninho aqui, quase sempre, é a braquiária, é o capim-colonião. São espécies que normalmente são forrageiras, né, tem uma demanda enorme para a turma que trabalha com animal. Mas as desejadas são essas. O que vier de aça-peixe, o que vier de arrebenta-cavalo, as solanáceas, outras plantas assim, são espécies aliadas nossas. A gente tem interesse nessas espécies porque elas vão introduzir para a gente diversidade, vão dar flor rápido, vão trazer insetos, né, e alimento para a fauna. Então, são espécies do nosso interesse. Então, só para conceituar isso inicialmente. Tá? Então, desejado para a gente aqui é o capim que compete direto com as nossas plantas. O que eu quero mostrar nesse slidezinho para vocês aqui? Né, de uma forma bem simples, como é que é importante a escolha das espécies. Essas espécies de baixo aqui, né, se você fosse pegar uma média de área de copa, daria em torno aqui de 6 metros quadrados, mais ou menos, aqui, né, a média dessas copas aqui. Se você pegar essas espécies de cima, que começa aqui na goiaba, né, guajava e por aí, daria em torno de 2 metros quadrados de copa depois do terceiro ano. O que isso quer dizer? Para eu atingir as métricas do Estado, né, por exemplo, se eu escolhesse esse grupo de espécies aqui, eu teria um resultado muito mais rápido, né, esse grupo de baixo aqui, do que no de cima. Então, a escolha da espécie ela é fundamental, porque o controle cultural é o primeiro para eu controlar a planta que eu não quero que esteja, e vai me ajudar aqui a atender as métricas da resolução, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é 143 de 2017, de cobertura do solo, né, numa taxa de tempo mais rápido do que se eu utilizasse as plantas desse grupo inicial aqui, né, que teve menor crescimento. Então, é fundamental saber qual espécie plantar e onde. Tá? Outra possibilidade para controle cultural que é bastante importante, né, principalmente quando se pensa em área de agricultura, alguma coisa assim, né. Então, às vezes, você pode deixar as entrelinhas para um cultivo agrícola qualquer, pode ser IPIM, né, pode ser implantação de sistema agroflorestal, né, que depois que passa a parte produtiva inicial ali, vão ficar espécies florestais na frente. Então, são alternativas que você também pode ter, né, e que valem a pena ser pensadas, né, caso a caso. O controle mais comum que todo mundo faz é esse: roçada, enxada e roçada mecanizada. Esse controle é um controle que é caro, que é laborioso e tem um probleminha bastante sério. Dois, na verdade. Né? Primeiro que você, quando roça a área, às vezes você roça também espécies que você queria que estivesse crescendo, que seria regeneração natural. Né? Segundo que, às vezes, o capim cresceu tanto que você até corta algumas espécies que você não teria interesse de cortar. E terceiro, que são os custos disso. Né? Enxada, por exemplo, é uma atividade onerosa, rende pouco, né? E sem contar que essas plantas, né, braquiária, capim-colonião, essas melhoradas para quê? O animal corta, né? Ele come esse material, incorpora parte desse material no corpo, depois defeca, né, e urina na área, devolve parte do material, mas as plantas estão sempre ali aguentando esse corte e essa retirada. Quando você corta e coloca no solo, elas tendem a crescer cada vez mais. Então, sempre um competidor muito forte das plantas que você tem. Né? Então, esse é um método que, às vezes, esteticamente ele é necessário, mas ele é um método pouco efetivo no que tange, de fato, a você fazer as plantas crescerem. Só a roçada, né? O coroamento ele é mais efetivo, porque ele reduz a competição bem próxima à muda, né? Mas a roçada nem sempre. O outro método que a gente tem aqui, físico, é um método que a gente tem divulgado, eu deixo para vocês também uma publicação para vocês conhecerem, né? Que é o papelão, de uma forma geral, para controle de mato-competição. É um papel muito parecido com o mulch, né? Você tem folha seca, ele vai fazer parecido também esse papel, mas o papelão você acha em qualquer lugar. Você pode fazer o seu plantio junto com um programa social, né? Fazer uma campanha dentro da empresa para recolher papelão e com isso ajudar a controlar a mato-competição. Tem bons resultados, né? Em vários pontos que a gente testa, não tem um resultado tão bom para todas as espécies, é uma coisa que tem que ser feita caso a caso. Então, sempre vale a pena testar. É interessante, a técnica simples, né, barata, e é um método que vale a pena ser testado aí também por vocês, ok? E o método químico, que é um método talvez
mais eficaz, né? A agricultura, a agropecuária usa muito, né, o controle químico de uma forma geral. Aqui numa das imagens tem o controle aqui sendo mostrado por faixa, né? E deixando uma área aqui para que a formiga venha e tenha seu alimento, não precisa comer minhas mudas, né, atacar. E esse aqui já é área total, você vê uma condição must, está todo lá, né? Ele tem um controle bastante efetivo e ele faz uma coisa muito interessante, né, que eu vou mostrar nesse próximo slide aqui. Que faz o quê? Ele retira a dominância da matriz. Se você notar nessa imagem menor aqui, à direita, né, aqui eu tenho vários tratamentos. E onde você vê mais planta crescendo é justamente onde eu entrei com o herbicida. O que acontece? A braquiária, o capim colonião são muito eficientes em pegar água e nutriente do solo e fecham o solo. Então, o banco de semente não consegue se expressar. Então, quando você tira a dominância dessa matriz, aplicando herbicida, por exemplo, o banco de semente se expressa. Então, esse aqui, né, essa rugosidade, essa quantidade de plantas a mais que você vê nessa imagem à direita aqui, aqui aproximado, bem na esquerda aqui embaixo, é reflexo de quê? Da germinação de uma série de espécies que estavam lá. Então, tem várias solanáceas, tem algumas, tem amarantos, tem um monte de outras espécies que tem aqui nessa região e que surgem, né? Principalmente nesse primeiro momento elas aparecem. Depois, à medida que você vai continuando fazendo o seu uso de herbicidas, pode ser que de alguma forma você afete um pouco esse banco, né? Mas o crescimento das plantas ele vai se expandindo muito mais, né? Vou mostrar algumas imagens para vocês aqui também sobre isso. E sem contar no fato de que o uso de herbicida em si, comparado ao método tradicional de roçada e capina, reduz os custos aí, mais de 50%, né, ou pelo menos 50%, os custos de manutenção. Então, às vezes, você, com o mesmo dinheiro, em vez de fazer 1 hectare, você vai fazer 2, né? Faz uma diferença muito grande isso. Não sou um adepto direto do controle químico, né? Mas eu uso porque, às vezes, a visão que a gente tem que ter é essa. Às vezes eu aplico 4, 5 vezes e fecho uma floresta, né? E consigo finalizar uma floresta com 5 aplicações. Às vezes, na agricultura, a gente faz muito mais do que isso, né? E não necessariamente questiona. Então, é importante a gente ter todo o leque de opções para fazer o que é certo, desde que com todas as técnicas adequadas, né? As proteções adequadas, para ser feito da forma que tem que ser feito. Bom, e alguns detalhes aqui, eu quero deixar algumas mensagens para vocês aqui, né, que muitas vezes, na maior parte dos plantios que a gente vê, o que determina o sucesso do reflorestamento são 2 casos. Um deles é o controle do fogo, que acaba pintando em algum momento, né, então tem que ter a cera bem feita, tem que ter um controle adequado disso, mas o outro é o controle do capim. Muitas vezes, eu já vi muito plantio ser perdido para o capim, né? Então, tem que se prever essa manutenção. Não adianta achar que é só plantar as mudas, tá? E você pode usar diferentes métodos, um monte de combinação de método, né? Vou pensar em espaçamento, vou adensar mais aqui para sombrear mais na linha, né? Por exemplo, adensar um plantio na linha, fazer um espaçamento em vez de 3x2, eu posso fazer um espaçamento de 4x1, por 1,5, né? Por exemplo, para poder adensar bastante meu plantio na linha e sombrear logo na linha e deixar minhas plantas crescer. Posso trabalhar com capina, se eu tiver mão de obra para isso. Posso usar plantas companheiras, né? Ceder a área para alguém cultivar alguma coisa na entrelinha, né? Pode ser ipim, pode ser batata, pode ser o que quiser, né? Posso trabalhar com papelão, fazendo escoramento artificial, posso usar herbicida. Então, tem várias formas que você pode pensar e, às vezes, no mesmo projeto, você pode ter mais de um método de controle. É importante também pensar nisso, tá? Então, o que vai definir, em geral, as melhores estratégias é a característica da área que você tem, sua disponibilidade de recursos, mão de obra e tempo que você tem também para isso, né? E até a filosofia de trabalho. Eu já trabalhei com algumas empresas que, apesar de ter toda a técnica para se trabalhar com herbicida, mas era a filosofia da empresa não trabalhar. Então, tudo isso tem que ser respeitado também, né? E a gente tentar fazer o trabalho da melhor forma possível para atender o que for possível de acordo com a condição que a gente está. Ok? Bom, então o objetivo dessa nossa aula foi justamente mostrar para vocês as etapas de implantação, né, de um plantio por muda, de uma forma geral, para que possa ajudar um pouquinho vocês a planejar os prados de vocês, né, pensando também na manutenção. Ok? Até a próxima.